Bom, vamos começar agora a nossa revisão que envolve derivadas e suas aplicações. A segunda questão da nossa revisão diz o seguinte: o lucro de uma empresa pela venda diária de x peças é dada pela função Lx igual a menos x ao quadrado mais 30x menos 80. Quantas peças devem ser vendidas diariamente para que o lucro seja máximo? Ora, como você, com uma questão que você tem uma função, como é que você vai encontrar aquela abscissa, né, aquele x, que vai fornecer a função um valor máximo ou um valor mínimo? Primeiro, nós temos tanto os testes das derivadas primeiras, quanto o teste da derivada segunda. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é derivar. Então, primeiro passo, deriva a função. Segundo passo, pega essa função que você achou a derivada primeira, igual a zero, e encontra as suas raízes. Terceiro passo, encontrar a derivada segunda. Quarto passo, você pega as raízes que você encontrou quando igualou a derivada primeira a zero e substitui na função que você chegou na derivada segunda. Quando você substitui o ponto e o resultado dá positivo, significa que aquele x, né, aquela raiz, vai se tornar a sua abscissa de mínimo, se o resultado for positivo. Se você substitui e o resultado der negativo, significa que aquela raiz vai ser a sua abscissa para máximo. Professor, mas tem uma outra opção, pode dar zero. Se der zero, aí nós vamos ficar sem conclusão, ok? Então, positivo mínimo, negativo vai dar máximo. E se der zero, nós não temos conclusão. E a partir do momento que você tem o mínimo e o máximo, se você pegar esse x, e aí podemos ir para o quinto passo, substituir na função original, você justamente vai encontrar aquela imagem, né? Aquele resultado para o lucro, para o custo, para a receita, depende da questão que está sendo pedido, na qual está se pedindo o máximo ou o mínimo. Então, nosso primeiro passo aqui qual é? Vamos derivar. Então, qual a derivada de menos x ao quadrado mais 30x menos 80? Vamos relembrar, derivada de uma constante. A derivada de uma constante é sempre igual a zero. Primeiro passo, derivada da constante é sempre zero. Segundo passo, derivada da função potência. Você tem uma potência e vai derivar. O expoente da potência, né, da função potência, ele passa para frente multiplicando e você subtrai um do expoente. Então, vai ficar o seguinte, ó. L de x igual a menos x ao quadrado mais 30x menos 80. Então, primeiro passo, que é a derivada, que é o L' de x, vai ficar menos 2x mais 30. Professor, me explica aí por quê. Notem, eu tinha menos x ao quadrado, o 2 passou para frente, então ficou menos 2. E onde eu tinha 2, menos 1 fica 1. Então, por isso que o primeiro termo torna-se menos 2x. O segundo termo é 30x. Derivada de x, ó, o bizu aqui para vocês não ficarem pensando muito e errarem. Derivada de x vale 1. Então, se você tem 30x, como a derivada de x é 1, sobra apenas o 30. O menos 80 é uma constante, não tem variável multiplicando ela. Então, qual a derivada da constante? É zero. Então, primeiro passo, L' de x igual a menos 2x mais 30. Vamos agora para o segundo passo, que é igualar essa função a zero. Fica menos 2x mais 30 igual a zero. Passo o 30 para o outro lado, fica menos 30. Logicamente, eu vou ter menos 30 dividido por menos 2. O meu x é igual a 15. Então, quanto ele deve vender diariamente de peças para que ele tenha o lucro máximo? 15 peças. Professor, não precisa fazer o terceiro, quarto, quinto passo? Não precisa, porque a nossa função é do segundo grau. Então, a partir do segundo passo, você já consegue ter a resposta dada. Notem que se você derivar mais uma vez a função, o resultado será menos 2, que é o número negativo. E o número negativo significa que o valor é de máximo. Se o número é positivo, significa que o valor é de mínimo. Então já está
finalizada a questão, ok? Terceira, também nós temos uma questão que envolve a aplicação de derivada. Você que é do curso de administração, ciências contábeis, logística, que envolve matemática na área de gestão, essas questões são importantes porque não é apenas uma questão de calcular a derivada, e sim uma questão de aplicar a derivada no seu dia a dia. Então, diz o seguinte: um artesã produz certo artigo com custo mensal dado pela função c de x, que é o custo, 1/3 de x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 10x, mais 20. O preço de venda de uma unidade de tal artigo é R$ 31,00. Assinale a alternativa correspondente à quantidade que deve ser produzida e vendida, ou seja, ele além de produzir, ele tem que vender, claro, para que ele obtenha um lucro máximo. Opa, professor, agora o bicho pegou. Porque a função que foi dada foi o custo. E ele está falando do lucro. Ok, mas ele dá um dado importante. Ele diz que cada artigo é vendido a R$ 31,00. Se ele diz que o X é a quantidade, é o artigo, né? A quantidade de artigo, então qual será a sua receita? Né? O que você vai receber? Vai receber 31 vezes X, né? 31 vezes o X, que pode ser a quantidade produzida e vendida, ok? Então, o que é o lucro? Então, o lucro, vocês podem deixar na sua cabeça que o lucro é a receita menos o custo. Então, a minha receita é pegar os R$ 31,00 e multiplicar por X, onde X é a quantidade produzida e vendida. Então, vai ficar 31 menos X menos o custo. Então, lucro, coloque na cabeça que lucro é receita menos custo. Professor, estou notando que você colocou entre parênteses. Por quê? Porque o aluno, ele tem a mania de, quando tem esse menos, ele acha que esse menos é só do primeiro termo. O menos não é só do primeiro, é de todo o custo, então é de toda a função. Então, toda a função vai justamente mudar o quê? Vai mudar os sinais. Então, onde tinha 1/3 vai virar menos 1/3, onde tinha menos 2 vai virar mais 2, onde tinha 10x vai virar menos 10x e onde tinha 20 vai ficar menos 20. O que é que eu vou fazer agora para achar a função lucro? Eu vou somar e organizar. Organizar do maior expoente para o menor e se tiver algum expoente igual, eu vou somar. Então, a minha função lucro será menos 1/3 de x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 21 menos x, menos 20. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Já que ele quer o máximo, vou fazer o primeiro passo. Primeiro passo é o quê? Encontrar a derivada primeira. Vamos derivar essa função. Então, quando eu vou derivar menos 1/3 de x elevado a 3, esse 3 que é o expoente, ele passa para frente multiplicando. E aí vai eliminar com 3 já existente. E onde tinha x a terceira, vai virar x ao quadrado. Então, vamos aqui, ó. O 3 passa para frente, multiplica com o 3 existente no denominador, vai ficar apenas o menos 1. E o expoente, que era 3, vira 2, porque na derivada nós sempre subtraímos 1. O que era 2x ao quadrado, vira 4x, porque o 2 passa para frente, multiplicando o 2, então vira 4, e você tinha 2, tira 1, fica apenas 1. A derivada de x, aquele bizuzinho, derivada de x é igual a 1. Como eu tenho 21x, fica só o 21, e a derivada de menos 20 é igual a 0. Então, eu tenho agora uma função do segundo grau, e tenho que encontrar as suas raízes, ok? Então, eu vou pegar menos x ao quadrado mais 4x mais 21 e vou igualar a 0. Ora, se eu igualo a 0, eu tenho uma equação segundo grau. E para resolver essa equação segundo grau, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, né? Primeiro vou usar o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Professor, dá só uma relembradazinha aí. Quem é o a, quem é o b e quem é o c dessa equação? Ora, o a é sempre aquele coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Então, no nosso caso aí, vale menos 1, porque nós temos menos x ao quadrado. Então, menos 1. O b é aquele coeficiente que multiplica o x. Então, quem está multiplicando o x é o 4. Nós temos 4x. E o c é o que nós chamamos de termo independente, aquele termo que não está associado a uma variável. Então, no caso aí,
nós temos o 21. Então, substituindo, vai ficar assim, ó. 4 ao quadrado, porque é o b ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é menos 1, que multiplica o c, que é 21. Então, quem será o delta? 4 ao quadrado, que é 16, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, vezes 21, 84, e somando 16 com 84 é igual a 100. Ok? Achamos o delta. Vamos agora para o x. Quem é x? Menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Vamos lá substituir. Então, menos b, então fica menos 4, mais ou menos a raiz de delta, então fica mais ou menos a raiz de 100, dividido por 2 vezes o a, então fica 2 vezes o menos 1. Calculando a raiz de 100, que é 10, eu vou ter menos 4 mais ou menos 10 por menos 2, e agora eu vou separar no x', x2'. Meu x' vai ficar menos 4 mais 10 por menos 2, que é igual a menos 3. Professor, por que é menos 3? Porque menos 4 mais 10 dá 6 positivo. Só que eu tenho um menos 2 embaixo. Mas com menos dá menos. E 6 por 2 dá 3. No x2', eu tenho menos 4 menos 10, que dá menos 14. Professor, não era para dar mais 14, não? Não, não era para dar mais 14. Porque eu não estou multiplicando, eu estou somando ou subtraindo. E no caso aqui, eu tenho uma soma de dois termos com sinais iguais. Nós somamos e conservamos o sinal. Então fica menos 14 dividido por menos 2, menos com menos dá mais, 14 por 2 dá 7. Então o menos 3 e o 7 são meus pretendentes à abscissa de mínimo ou de máximo. Ainda não sei. Eu só vou saber após o teste da derivada segunda. Então, se é o teste da derivada segunda, vamos para o terceiro passo. Vamos calcular aqui a derivada segunda. Então, onde eu tinha o L' de x menos x ao quadrado, a derivada é menos 2x. Porque o quadrado passa para frente, fica menos 2x. Onde eu tinha 4x, a derivada de x é 1. Então, fica só o 4. E a derivada do 21 é 0. Então, nós temos aí a nossa L2', que é a nossa derivada segunda de x. E eu vou pegar agora as raízes para o nosso quarto passo e substituir para saber se os sinais resultantes serão mais ou menos. Lembre, no nosso caso aqui eu não quero o mínimo, eu quero saber quem é o máximo. Então, quando eu substituo por 7, eu tenho menos 2 vezes 7, estou substituindo as minhas raízes lá na função resultante da derivada segunda. Então, menos 2 vezes 7 mais 4. Como menos 2 vezes 7 é menos 14, mais 4 dá menos 10. Resultado negativo. Então, quando eu substituo 7 na minha derivada segunda, o resultado é negativo. Significa que o 7 é a minha abscissa de máximo. Vamos só também testar o menos 3. Quando eu pego o menos 2 e multiplico por menos 3, dá 6 positivo. 6 com 4 dá 10, que é positivo. Então, menos 3 é nossa abscissa de mínimo. Então, o máximo que o artesão ou artesã tem que produzir e vender para se chegar ao lucro máximo são apenas 7 artigos, 7 peças. Ok? Vamos agora para a nossa quarta questão. Nossa quarta questão, novamente, é uma questão que envolve a aplicação de derivada. Olha que nós temos aqui várias aplicações de derivada. Você é aluno que gosta de dizer, professor, onde é que eu vou usar isso? Estou mostrando agora para vocês, ok? Então, um pecuarista possui 200 cabeças de gado, sendo que cada animal pesa atualmente 300 kg. Então, cada um pesa 300 kg. Eu tenho 200. Até agora, ele gastou 380 mil com a criação dos bois e continuará gastando R$ por dia para manter cada um deles. Os animais aumentam seu peso a uma taxa de 1,5 kg por dia. O preço de venda no dia de hoje é de R$ 18 o quilo, mas sabe-se que diminuirá 0,05 por dia. Quantos dias o pecuarista deverá aguardar para vender seu gado a fim de obter o lucro máximo? Novamente, se eu quero o lucro máximo, eu preciso saber a minha receita e preciso saber o meu custo. Professor, qual a minha receita? Bom, ele fala que vai vender
cada quilo por R$18. Só que ele diz também que o valor vai diminuindo 5 centavos por dia. Ele fala que hoje, cada cabeça de gado dele, que são 200, pesam 300 quilos. Mas cada gado desse vai aumentar ainda 1,5 quilogramas por dia. Então, vamos montar aqui. O que é que eu preciso da receita? Eu preciso pegar o valor, que é 18, certo? E também essa questão que vai subtraindo 5 centavos por dia e multiplicar também pela quantidade, porque a quantidade de quilos também vai variar. Então vai ficar o seguinte, ó, a minha receita será 200, por que 200? Porque são 200 gados, certo? São 200 cabeças de gado, que multiplica 300 mais 1,5x. Professor, de onde é que sai isso? 300 porque o gado já tem cada um 300 quilos, mas cada um deles vai aumentar 1,5 kg por dia. Eu sei a quantidade de dias? Não, chamei de x. Então 300 mais 1,5x. Multiplicado agora pelo preço. Qual o preço? 18. Mas esse preço vai diminuir 5 centavos por dia. Eu sei quantos dias vão se passar? Não. Então 18 menos 0,05x. Então vou multiplicar primeiro o 200 pelo 300 e o 200 pelo 1,5x. Então vai ficar 60.000 mais 300x, que multiplica 18 menos 0,05x. O que é que eu vou fazer agora? Multiplicar os 60.000 pelo 18 e o 60 pelo 0,05x, a velha propriedade distributiva da multiplicação, ou como alguns chamamos, fazer o chuveirinho, né? Vou também pegar o 300x, multiplicar também pelo 18, e o 300x também vai multiplicar pelo menos 0,05x. Então vai ficar o seguinte, 60.000 vezes 18 dá 1.080.000, 60.000 que multiplica menos 0,05x dá menos 3.000x, acabou a primeira parte. Segunda parte, 300x vezes 18 dá 5.400x, e 300x que multiplica menos 0,05x dá menos 15x. Mas eu ainda tenho termos semelhantes a somar ou subtrair, então a minha receita final fica menos 15x ao quadrado, mais 2.400x, mais 1.080.000. Eu já tenho a receita, mas falta o custo, ok? O custo será 380.000, que é o que ele já gastou, mais 200 vezes 2 vezes x. Professor, de onde é que sai esse 200 vezes 2 vezes x? 200 porque ele tem 200 cabeças de gado. 2 porque ele vai continuar gastando R$2 por dia. Como não sei quantos dias, fica o x. Então, o custo dele é 380.000 mais 400x. Com isso, pessoal, nós vamos encontrar o nosso lucro, a função lucro, ok? Vamos agora. Bom, o nosso lucro, lembrando, é o quê? Receita menos custo. Então, vamos colocar nossas equações que nós acabamos de encontrar, ok? Ora, o lucro será menos 15x ao quadrado mais 2.400x mais 1.080.000, porque isso é a receita, menos 380.000 menos 400x quando sair do parênteses. Somando e subtraindo os termos semelhantes, nós temos que o lucro será menos 15x ao quadrado mais 2.000x mais 700.000. Só que ele quer saber a quantidade de dias para que tenha um lucro máximo. Então vamos fazer o que agora? Derivada primeira. Falou em máximo, falou em mínimo, deriva, garoto. Então a derivada de menos 15x ao quadrado, o 2 passa para frente multiplicando. Então menos 15 vezes 2, menos 30. Derivada de x vale 1, sobrou 2.000 e a derivada de 700.000 vale 0. Vou pegar agora menos 30x mais 2.000 e igualar a 0. Com isso, eu encontro que eu fico com 30x menos 30x igual a menos 2.000 quando eu passo 2.000 para o outro lado. E eu vou dividir justamente menos 2.000 por menos 30. Eu encontro 66,7, ou seja, eu preciso de aproximadamente 67 dias para que o meu lucro seja máximo, ok?